mas vamos tentar, vamos ler, vamos tentar passar, porque com certeza Deus está falando em nome de Jesus. Li bastante, orei, conversei, reclamei, mas chegou a hora. Tá, em nome de Jesus. Reclamar no bom sentido, não reclamar, poxa, Senhor, não houve nada disso, misericórdia. O Senhor chamou, Ele capacita. Tá bom, amados? Mas, ó, a capacidade não é só para mim passar para vocês, não. A capacidade para vocês ouvirem e entenderem, tá bom? Então, Deus capacita desde aqui, passando por aí, voltando aqui, vamos lá, capacitando a todos em nome de Jesus. Vamos falar um pouquinho aí de Êxodo, capítulo 12. Não vamos ler todo, porque o bom seria ler o capítulo 12 todo, ler o capítulo 13 todo, 14, 15 por aí. Mas vamos ler só 12. Parte do 12. Nome de Jesus. Graças a Deus. Êxodo capítulo 12. Outro livro da Bíblia, até irmãos, por favor. Tem gente cansada. Vamos lá. Estou lendo. Que fala assim: a instituição da primeira Páscoa. Aí eu estava vendo que era instituição. E pelo dicionário, organização. Então, organização aí da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomaram do sangue, e pô-lo-ão, tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na beira da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão carne, assada no fogo, com pães ásperos, com ervas amargas, a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. E nada deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos, assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo eis, por festa ao Senhor, nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Pode sentar. Senhor, olhamos a tua palavra. Nós te louvamos, bendizemos teu nome, foi o nosso louvor, o pouquinho que nós sabemos foi passado a ti. Mas agora, Deus, é o Senhor para conosco. E o Senhor vela por sua palavra. Senhor, meu Deus, que não haja, Senhor Deus, nada de errado, mas a direção do teu
respondeu a minha oração. Graças a Deus. Páscoa. Festa dos Reis. Comemora a libertação dos seus antepassados da escravidão do Egito. Cai no meados de março, entre março e abril, mês de Nisan. Mês de Nisan para os judeus é metade de março com a metade de abril. Tá? Você olhar no dicionário bíblico, aí está lá todos os meses judaicos, na palavra foi a palavra calendário. Aí está todos os meses judaico, a forma que Deus está, então meados de março com metade de abril é o mês de Nisan para eles, tá bom? Glória a Deus por isso. Bom, nós sabemos que Deus tinha um povo, o seu povo, e Deus tinha plano para aquele povo, plano de libertação, e hoje nós sabemos que é de salvação. Mas Deus queria salvar um povo, que queria libertar, melhor dizendo, um povo que estava cativo, um povo que estava escravo, um povo que tinha um nome como líder, Faraó, e esse homem se considerava na época um Deus, uma autoridade máxima. Tanto é que quando Moisés foi falar para ele assim, olha, o eu sou me mandou aqui e dizer para você soltar e libertar o povo dele. Ele queria saber quem é o eu sou, porque ele conhecia ele mesmo, ele era superior, era ele que mandava, então não tinha chance, o povo continuaria